Opa, opa, como vai você? Anderson Palma aqui da Growth Labs. Hoje eu tô querendo discutir um assunto, queria trazer um assunto, até preparei slides bonitos aqui no Gamma App, para a gente discutir um pouquinho a respeito de como que funciona essa história toda de AI e de AGI principalmente, que é a inteligência artificial geral, e como que a gente consegue entender mais ou menos para onde a gente está indo com base nas informações que já estão sendo liberadas pelas empresas. Eu acho que você deve ter essa compreensão, mesmo que você não seja uma pessoa muito que esteja usando tanto assim AI, mas os serviços de inteligência artificial, que é o caso aí do ChatGPT, Gemini, Meta, enfim, não liga não, minha garganta tá meio ruim. Então eu vou dar umas apanhadas aqui durante o papo, mas só para a gente continuar. O que está acontecendo em relação a essas empresas? Elas estão muito parelhas, elas estão muito parecidas. Não tem nada que você olhe e fale, nossa, que diferente. Óbvio, uma vai ser melhor para uma coisa, a outra vai ser melhor para outra, mas dentre elas é muito difícil você simplesmente chegar, apontar o dedo e falar, olha, essa aqui ganha de absolutamente todas, em todos os quesitos, né? Não até o presente momento. Mas daqui a pouco a gente vai começar a ver coisas diferentes aqui. Tanto é que teve um baita lançamento nos 12 dias de OpenAI recentes aí, que o Sam Altman acabou de avisar que está chegando ao Tree. E ele disse, inclusive, não com essas palavras, mas ele avisou que a AGI chegou. E como ele disse isso? Bom, tem um teste que é feito aí pela ARC, e ela basicamente coloca a gente, o ser humano, a gente respondendo esse teste com 85, a nota 85. E a OpenAI tirou 87. Então, olha só que doideira. Basicamente, eles já estão dizendo, a gente chegou no que é considerado AGI. Mas existem alguns problemas no meio do caminho, eu queria discutir isso também, e a gente volta para falar um pouquinho disso nesse ponto. Talvez até em outro vídeo para a gente conseguir se aprofundar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão da AGI e todo mundo está se perguntando por que que ainda não chegou do jeito que a gente queria. Então, para começar, AGI é o conceito de uma inteligência artificial que é capaz de realizar qualquer tarefa, qualquer coisa intelectual que nós, seres humanos, conseguimos fazer. Parece sim um pouquinho de ficção científica, mas a gente está caminhando realmente nessa direção. Só que ainda faltam algumas coisas e uma delas é essencial e eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse assunto para você conseguir entender, tá? Vamos lá. Então, o que que é a AGI? A AGI é uma ferramenta que tem uma capacidade de um IA, né, de realizar qualquer tarefa intelectual que o ser humano consegue. A gente, de verdade, na minha opinião, está muito longe de alcançar uma AGI funcional. E o problema-chave disso é falta de memória robusta e integração contextual. Vamos lá. A gente tem muitos avanços acontecendo no campo da inteligência artificial. Ela já é capaz de realizar quase qualquer tarefa intelectual do jeito que está hoje, né? Com flexibilidade, com autonomia, como se fosse humano, mas não exatamente. Porque apesar de muito avanço na inteligência artificial, a verdade é que a gente está longe disso. E o principal obstáculo é realmente a falta de memória, uma memória mais robusta, mais persistente. Não adianta a gente ter uma IA que é super inteligente se ela esquece de quase tudo depois de cada interação que a gente tem. E esse acaba sendo, eu acho, um pouco do nosso foco aqui hoje, daquilo que mais vale a pena a gente conversar. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa, né, em cima da AGI, que é de que ela funcione como funciona o cérebro humano. Então, acho que esse é um ponto, né? Até para entender onde a gente está travado. A gente vai olhar aí para um modelo que é mais avançado de inteligência que existe, que é o cérebro humano, e a gente sabe que ele é uma máquina incrível, que ele funciona de uma maneira absurda. Por quê? Porque ele processa informação sensorial, né? De toque, de visão, enfim, gosto, né? Ele interpreta tudo, todos os sentidos, tudo que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente,
na mesma hora. A nossa memória é integrada. Então, pensa nisso. Nossa memória é integrada. Ela conecta o curto prazo, o longo prazo, conecta as emoções nisso tudo. Então, você pode lembrar de repente de uma música que você ouviu há muitos anos que te marcou por conta de uma situação que você passou, ou por ler alguma coisa, ou por ver uma pessoa. Olha o grau de conexão. E é na hora, é instantâneo. Isso é muito poderoso. Mais fascinante, essa capacidade de adaptação, né? Então, o cérebro ele aprende e ele organiza e reorganiza tudo que tem conexão neural o tempo todo. Ele mantém contexto por longos períodos de tempo, que é uma coisa que a gente vê que a IA não está conseguindo fazer. E isso é realmente essencial para a gente realizar qualquer tarefa que é mais complexa. Agora, a IA simplesmente não consegue, ela não tem essa capacidade de parar e rapidamente acessar informações mais antigas que vão te ajudar em determinado contexto. Agora, é importante a gente também dar um contexto de inteligência versus memória, né? Então, aí começa a entrar o negócio da limitação mesmo da IA, né? E agora a gente tem que olhar, né, de um ponto de vista mais crítico, esse, essa comparação, esse embate, né? A IA de hoje é fabulosa para fazer cálculo, por exemplo, né? Ela faz cálculo muito melhor que eu, que nunca fui bom em matemática. Ela pode gerar muitos textos melhor, muito melhor que eu, que sou muito bom em português. Ela pode identificar padrões, ela pode fazer N coisas, mas ela não tem uma memória de verdade. E aí, uma memória prática, né? Aí que ela começa a sofrer um pouquinho mais. Pensa aí no assistente de IA que você está usando, seja o ChatGPT, o Claude, enfim. Ele é super inteligente, mas você precisa ensinar suas preferências. Você precisa explicar seu trabalho toda vez que você interage com ele. Parece que você está lidando com alguém brilhante que tem amnésia. Olha que doideira. Nós humanos, a gente não funciona assim. A gente guarda e conecta a memória ao longo do tempo. Então, se alguém fala alguma coisa pra gente, ele fala, pô, essa coca, ela é preta, né? E semana depois a gente pede um café, ele vai saber que a coca é preta, né? Ele não, ele aprende de forma diferente e, na minha opinião, isso acaba acumulando e trazendo essa memória contínua que o ser humano tem, diferente de uma máquina, como acontece hoje com a inteligência artificial. No cérebro humano, a gente tem algumas diferenças também muito importantes, né? Por exemplo, eh, vamos lá, deixa eu trazer um exemplo mais real aqui, né? A gente tem a memória de curto prazo e ela retém informação temporária. Um número de telefone que você acabou de ouvir, né? Tipo, a gente tem memória de um longo prazo, né? Então a gente guarda informação de evento, de acontecimento, de conhecimento, de habilidade, que a gente precisa acessar tempos depois, anos depois, a gente consegue simplesmente acessar essas memórias. Mas ela também mantém essa questão da memória emocional, e a memória emocional pô, um absurdo, né? O exemplo que eu dei antes, né? Nostalgia, quando você está ouvindo uma música. Isso é realmente absurdo, né? Ela associa sentimento à lembrança e isso ajuda a gente a consolidar a memória importante. O cérebro, ele reforça automaticamente na hora ali tudo aquilo que é útil, ele reorganiza as informações enquanto a gente dorme, né? E a IA não tem nada disso. Mesmo os sistemas mais avançados vão precisar de memórias artificiais e elas são muito caras. E aí entra um outro ponto, né? Então é muito caro para tentar fazer alguma coisa parecida com isso. E vamos lá, qual que é esse custo? Custo da memória para IA. Então, o problema é
técnico, o problema é financeiro, basicamente. Então, qual que é realmente esse custo? Qual o custo sobre uma memória real para inteligência artificial? Então, para um usuário único, que seja uma pessoa mesmo, né, que é mais avançado, um baita nerd, e está trabalhando todo dia ali com IA, ele precisaria de cerca de 50 a 100 milhões de tokens para armazenar alguns meses de histórico, de projetos, de padrões. Isso dá aproximadamente 128 gigabytes de RAM, né? Um SSD de 1 terabyte ou mais, uma CPU potente pra caramba, e tem um custo absurdo, que poderia chegar aos US$ 10.000. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Uma máquina para fazer isso precisaria estar por volta de R$ 50.000, R$ 60.000. É muito dinheiro para uma máquina, para uma pessoa. Então, quando a gente escala isso para os 125 milhões de usuários ativos do ChatGPT, a gente começa a entender o quão absurdo esse número fica. Porque mesmo que a OpenAI oferecesse esse tipo de serviço, essa capacidade de armazenamento de memória absurda para cada usuário, né, o preço que eles cobrariam teria que ser muito mais absurdo ainda. E esse tipo de limitação está impedindo que a IA tenha uma memória mais robusta, como a nossa, né? Isso difere assim absurdamente de tudo que a gente vem rodando, de tudo que a gente vem falando. É engraçado porque as pessoas acabam não parando para pensar o quão caro é para rodar alguma coisa assim. Eu tenho, por exemplo, nesse ambiente aqui, eu tenho um Mac aqui, né? Tenho um Mac aqui e tenho um outro Mac ali do outro lado. Eu rodo naquele outro que é mais antigo, o Llama, por exemplo, localmente. Eu sei o quanto isso afeta a capacidade da máquina. Ela fica lenta, ela, assim, é muito, muito lento, porque você precisa de verdade de muita memória, de muito RAM, de muito espaço para conseguir guardar as informações, para conseguir discutir isso tudo com a máquina, para conseguir ter uma espécie de índice para onde ela possa buscar esses dados. Então, não é barato, não funciona do jeito que a gente gostaria que funcionasse. E, mais importante, a gente não tem hoje uma previsão de quando isso vai se tornar viável. Porque depende, perceba, isso depende de todos os custos reduzirem absurdamente. E eu não acredito que isso vai acontecer da noite para o dia. Não acho que vai acontecer amanhã. Não acho que vai acontecer ano que vem. Não acho que vai acontecer no outro. Porque a redução no preço para você ter essa capacidade de memória tão absurda, ela tem que ser mais absurda ainda. Então, a gente começa a falar disso e começa a entender um pouquinho dessa questão de contexto, né? Que é tanto a questão de multitarefa quanto de contexto. Não é só sobre custo. A IA atual ainda é muito ruim em fazer multitarefa, né? Em ter contexto das coisas. A gente consegue trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo, muito mal, inclusive, a gente não faz isso direito, né? Mas, querendo ou não, a gente meio que mantém ali o fio da meada por alguns dias, semanas, por meses. Então, se você está planejando uma viagem, quando você termina um projeto lá no trabalho, você ainda precisa lembrar de comprar o presente de aniversário de um amigo seu. Você lembra? Às vezes você lembra tarde demais, mas você lembra. A IA, esquece. Cada interação começa do zero, sem memória, não tem continuidade, e isso atrasa muito a capacidade dela de conseguir ter esse poder todo que a gente espera que ela tenha. Vamos lá. Outro ponto importante, né? Emoção e criatividade. Nós só processamos emoções de uma forma especial porque elas influenciam também as nossas decisões, o nosso aprendizado, o nosso toda a nossa memória, ela está linkada com emoções. Então, é muito mais fácil você lembrar de alguma coisa quando você tem isso meio que grudado junto com uma emoção, né? E, sei lá, hoje é dia de Natal, então você tá lá, né? Véspera de Natal. Então você tá lá no teu Natal
você tinha 20 anos de idade, tá sua avó, tá seu pai, tá todo mundo ali junto. Isso cria uma memória afetiva. Então você junta aquilo que está relacionado à memória, né, ao momento, e você associa aquilo, aquele momento com uma memória específica, com um sabor, com um cheiro, com um gosto, né, aquilo que você comeu, ou enfim, a máquina não consegue fazer isso. Ela não consegue, simplesmente não consegue. Então, a gente tem essa questão aí da emoção, que quando a gente está motivado, a gente aprende também mais rápido, a gente consegue ser mais criativo. A IA é lógica, ela identifica padrões, ela gera respostas com base em dados, mas ela não entende o porquê dessa inovação de verdade. É um talento mecânico, é um talento sem alma. Então, a criatividade, quando eu falo que a IA é uma ferramenta, que ela é uma ferramenta. Você tem que colocar ela para rodar, tem que colocar no seu cinto de utilidades como ferramenta. Ah, mas vai acontecer daqui a pouco de AGI assumir e não vai precisar de mim. Cara, eventualmente vai acontecer. Mas você percebe que tem um distanciamento muito grande de um momento como esse para o momento que a gente está vivendo hoje. É muito longe daquilo. E o principal fator, sim, é financeiro. Esse é realmente o principal fator, financeiro. Ah, mas e ferramentas novas aí? Saiu aquele chip da Google, o Willow. Cara, ele não está disponível no mercado e não vai estar por muito tempo. Por muito tempo. Se é que ele vai vir a ser comercializado um dia. Então, tem muita especulação ao redor disso. Mas, de novo, acho que é legal a gente começar a pensar um pouquinho mais nos diferenciais humanos, porque o ser humano é muito diferente da máquina. Aquele teste que eu falei para vocês um pouquinho antes, né, que comprovava que a gente tinha atingido AGI com a OpenAI na versão do O3, ele, ele é um teste que acabou de ser mudado pura e simplesmente porque a galera da empresa que faz esse teste decidiu que a barra tinha que subir mais. Quem não garante que a barra vai subir mais e mais e mais, várias vezes? Porque a gente ainda não encontrou o seguinte, a gente não entendeu ainda direito o que é a questão da AGI. Então, só para finalizar aqui, né, um pouquinho disso, o que falta para a gente chegar de verdade na AGI? Falta uma memória mais eficiente, mais escalável, que consiga manter o contexto real ao longo do tempo, que hoje não consegue, não consegue. Depois falta integração sensorial, que para mim é um outro, nossa, é um outro mundo aí, que é essa nossa capacidade que o ser humano tem de processar input múltiplo em tempo real, como o nosso cérebro faz, capturar emoção, né? Capturar esses, essas sensações, os feelings aí que o ser humano tem, que a máquina não tem. Então, no fim das contas, tudo que a máquina aprende não é exatamente a realidade. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a máquina ela lê um artigo, que ela aprende sobre o mundo a respeito de qualquer assunto em um blog que ela foi lá e puxou as informações, ela aprendeu a respeito daquilo, não aprendeu de verdade sobre aquilo, que ela não é capaz de sentir o que está acontecendo naquele momento. Tem uma analogia boa que é da caverna de Platão, né? Que as pessoas trancadas ali dentro da caverna imaginavam um milhão de coisas do que estava acontecendo fora, porque elas só viam as sombras das pessoas que estavam passando do lado de fora, das coisas que apareciam, pô, passava um pássaro, a sombra daquele pássaro era gigantesco. Então você poderia estar imaginando, se você está preso dentro dessa caverna, e você está vendo só sombra, você vai imaginar coisas absurdas sobre a realidade, sobre o que está acontecendo do lado de fora. E não necessariamente essa é a realidade, percebe? Você está vendo só uma sombra.
E é exatamente o que está acontecendo com a inteligência artificial. Ela vê só uma sombra, ela vê um reflexo daquilo que a gente está colocando para fora, que a gente está externalizando. Então, quando alguém faz um blog post falando sobre um Apple Watch, é, ela não entende funcionalidade de um Apple Watch. Ela não entende a sensação dele vibrando. Ela não é capaz de entender, né, como que isso está funcionando de verdade para o ser humano. Como isso é útil, como, pô, como eu vou ficar puto porque daqui a pouco tem que carregar de novo. Ela não consegue entender. Porque essas nuances, essas sutilezas, elas só existem para o ser humano. Tem essa sensação que tem, que experimenta isso, está vivenciando isso. Então, isso muda muito. A IA está montando um modelo de mundo baseado nas nossas experiências, não nas próprias experiências. Então, quando a gente fala dessa questão de integração sensorial, a gente precisa entender que não é a mesma coisa aquilo que a IA tem, aquilo que a gente oferece, né? Aquilo que a gente oferece enquanto sensação que o ser humano vai ter e que a gente joga, oferece para a máquina, para ela alimentar, se alimentar dessa informação. São coisas diferentes, né? Uma coisa é eu contando uma história, outra coisa é um amigo meu ouvindo aquela história, percebendo aquela história. Teoria básica da comunicação, né? Se você já brincou de telefone sem fio, você sabe do que eu estou falando. Cara, a pessoa que começa vai falando uma coisa, quando chega no último, completamente diferente. Você deve ver isso em todos os espaços aí na tua vida. As coisas que são percebidas por um indivíduo, elas não são iguais àquelas que são entendidas, compreendidas pelo outro indivíduo. Isso é difícil. Um ser humano, imagina uma máquina que não é capaz de sentir aquilo que a gente sente. Então, tem muito, enfim, tem muito assunto aí para a gente tratar, mas quando a gente fala também dessa questão de autonomia, né, com a IA aprendendo, se adaptando sem precisar de intervenção constante, isso é difícil. E um entendimento mais profundo de combinação aí, né, de consciência prática, né, que é combinar a lógica com algo que parece consciência prática. E a gente está longe disso. É por isso que quando eu vejo ferramentas, inclusive como essa ferramenta, que a gente está construindo na Lenxis, eu vejo que tem um caminho absurdo para o futuro. Porque a gente está juntando hardware, software, mas a gente sabe que a máquina não é capaz de fazer tudo por si. Então a gente tem que trazer isso em forma de correlações, de bancos de dados, porque senão você simplesmente usava um chat GPT da vida, ele ia resolver tua vida. Não é o caso. Ele não vai resolver tua vida. Ele não vai resolver tua vida. Ele não é capaz de ter tudo isso eh, da maneira como um ser humano pode ter, né? Então, deixa eu até trazer aqui, né, como conclusão, né? Por que que a AGI ainda não chegou? Por que que ela não chegou? Porque o cérebro humano está combinando inteligência, memória, contexto, tudo de maneira muito contínua, muito eficiente. Mesmo que você tenha uma memória ruim como eu tenho, minha memória não é das melhores. Mas eu sei que é muito, mas muito mais eficiente do que uma máquina. Então, a IA atual, ela é fragmentada, a IA atual é cara, ela é limitada, e óbvio que os avanços estão acontecendo, e o dia em que a gente vai ter AGI vai depender de resolver esses inúmeros problemas financeiros, grana mesmo, os problemas de contexto, os problemas de integração, e fazer com que tudo isso case num único modelinho bonitinho lá que vai ser capaz de fazer absolutamente tudo que precisa ser feito. Mas aí a gente entra em outro ponto, né? Porque a partir do momento que uma IA consegue, vamos supor que ela consiga chegar nesse ponto e ela consiga fazer absolutamente tudo, a gente começa a pensar: será que ela vai querer fazer? Porque um ser que é consciente de tudo isso, ele precisa de incentivo para executar qualquer coisa. E a gente não sabe se isso é incentivo. Se eu pedir, se eu mandar uma ordem para IA, isso vai ser incentivo suficiente
para ela fazer aquilo que eu quero. Mas, enfim, esse é o também papo no outro vídeo. A ideia era que esse papo aqui fosse mais rápido, eu acabei me estendendo um pouquinho. Mas sei lá, diz aí o que que você acha. A gente está perto da AGI ou a gente tem um longo caminho pela frente ainda. Coloca aqui nos comentários. Abraço, tchau.